Convido você, irmão, a abrir a vossa Bíblia em Mateus, capítulo 8. Estive meditando nessa palavra ontem. E Deus falou fortemente ao meu coração. E eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo de número 10. Ao ouvir isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Vamos ler todos juntos somente aqui a parte A do versículo, que diz assim: ouvindo isto, admirou-se Jesus. Vamos ler todos juntos? Ouvindo isto, admirou-se Jesus. Podem tomar o vosso assento, irmãos? É comum, irmãos, nós vermos na Bíblia o Senhor Jesus causando admiração nas pessoas que o seguiam, as pessoas que o ouviam. Os discípulos, certa feita, ficaram admirados quando Jesus foi ter com eles e eles estavam no barco e tinha uma grande ventania. E os discípulos estavam muito preocupados. E Jesus é acordado pelos discípulos naquela embarcação. E Jesus diz: acalma-te vento, acalma-te tempestade. E naquele momento se fez bonança. E o Senhor Jesus olha para os discípulos olham para ele, e eles falam: quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Os discípulos ficam admirados com aquele milagre que Jesus faz. Jesus também causa admiração quando ele está no templo e com 12 anos ele passa a ensinar os doutores da lei. As pessoas ficam admiradas com a sabedoria de Jesus. Certa feita, Jesus entra numa sinagoga, num dia de sábado, como hoje, e ele liberta ali uma pessoa que estava possessa de demônios. Ele cura aquela pessoa. As pessoas ficam admiradas que Jesus cura até mesmo no sábado. Jesus não tem dia para curar, irmão, não tem hora. Nós vimos o testemunho da nossa irmã, né? Que testificou aqui o milagre da cura dos rins dela. Aleluia! Jesus é dessa maneira, irmão, que ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Numa outra feita, o Senhor Jesus estava ensinando a palavra e veio a noite. Os discípulos ficaram preocupados porque tinha uma grande multidão ouvindo Jesus, e eles estavam preocupados porque o povo não tinha ali o que comer. E Jesus pega ali alguns pães e alguns peixes, multiplica, 5.000 pessoas comem daquele pão e daquele peixe, e as pessoas ficam admiradas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele não mudou, irmão. Jesus continua o mesmo. Certa feita, Jesus, ele pega barro, coloca no olho do cego, e aquele homem é curado. Uma outra feita, numa reunião, descem um paralítico, e Jesus cura aquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção, irmão, nessa palavra que nós lemos,
é que Jesus ouviu alguma coisa, diz o texto, ao ouvir isto, admirou-se Jesus. Aqui quem está admirado é Jesus. Não é Jesus que está causando admiração em alguém, não. Jesus ficou admirado com a atitude de um homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E que atitude foi essa? Que homem foi esse que causou admiração em Jesus? Será que foi um dos discípulos que causou admiração em Jesus? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que quem causa admiração em Jesus, quando Jesus entra em Cafarnaum, é um centurião, é um oficial romano. Aleluia. Cafarnaum era uma cidade marítima, que ficava ali próximo ao mar da Galileia e ao mar Mediterrâneo. Uma cidade aonde Jesus morou em Cafarnaum, na casa de Pedro. Jesus operou muitos milagres em Cafarnaum. O povo de Cafarnaum era um povo muito incrédulo, um povo de dura serviço, um povo muito difícil, porque Jesus morou nessa cidade. Jesus operou grandes milagres nessa cidade. O Senhor Jesus chega até mesmo a dizer que se os milagres que foram operados em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma e Gomorra, aquela cidade tinha se convertido. Ele não tinha destruído Sodoma e Gomorra se os milagres que ele tinha operado em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma e Gomorra. Então nós vemos, irmãos, que o Senhor Jesus ele fez grandes coisas em Cafarnaum. Aleluia! E o que nos chama a atenção, que o que causa admiração em Jesus é algo que acontece em Cafarnaum. Quando Jesus ele entra em Cafarnaum, aleluia, a Bíblia diz que se aproxima de Jesus um centurião. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos algumas atitudes que esse homem tomou, algumas atitudes que esse homem teve que causou admiração em Jesus. Jesus ficou maravilhado. Algumas Bíblias dizem que ouvindo isto maravilhou-se Jesus. E eu quero intitular essa mensagem com esse título: o homem que maravilhou Jesus. Será que eu e você temos também causado admiração em Jesus? A Bíblia diz que esse homem, quando vê Jesus entrar em Cafarnaum, a primeira coisa, a primeira atitude que ele toma, ele se aproxima de Jesus. Aleluia, diz o texto, o verso 5 do capítulo 8, aproximou-se dele um centurião implorando. A primeira atitude daquele homem foi aproximar de Jesus. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aleluia! É necessário então, irmãos, que quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos dele com uma atitude de fé. É necessário que você, nessa manhã, que está aqui nesta igreja, creia, primeiramente, que Ele existe e que Ele é recompensador. A palavra galardoador quer dizer, Ele dá uma recompensa para aqueles
que o buscam. Aleluia. Então não é em vão você estar aqui nessa manhã. Aleluia. Eu não sei o que você veio buscar nessa manhã. Aleluia. O que eu sei é o que a palavra de Deus está dizendo, que Ele é recompensador, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Aleluia. O Senhor tem uma recompensa para você nessa manhã. Eu não sei se é na esfera da saúde, se você veio buscar uma cura, assim como a irmã Antônia, que recebeu essa cura, o Senhor está liberando cura para você nessa manhã, aleluia. Não importa se o médico tenha te falado o que falou para nossa irmã, aleluia, vai porque eu não tenho mais o que fazer, aleluia. O Senhor Jesus está aqui, Ele é o médico dos médicos, aleluia. Ele cura câncer, Ele cura problemas na vista, Ele cura problemas no sangue, Ele cura problemas nos nervos, na célula, nos tecidos. Jesus, Ele opera milagres. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A primeira atitude daquele homem foi se aproximar de Jesus. Aquele homem, irmãos, não era qualquer homem, ele era um oficial romano. Centurião era um oficial romano responsável por 100 soldados. Ele tinha 100 soldados prontos a lhe obedecer. Aleluia. Esse era o cargo daquele homem. Aleluia. Ele não deixou que os obstáculos se colocassem entre ele e Jesus. Aleluia. Ele tinha uma posição, aleluia. Ele não deixou que o orgulho impedisse que ele chegasse até Jesus. Ele não deixou, irmãos, que a dúvida impedisse que ele se aproximasse de Jesus. Ele não deixou, irmão, que até mesmo os recursos dele financeiros impedisse que ele chegasse até Jesus. Quantas pessoas estão distantes de Jesus porque tem muitos recursos financeiros, aleluia, e acham que por isso não precisam de Jesus. Aquele homem era um oficial romano, ele tinha um outro idioma, diferente dos judeus. Ele não deixou que o seu idioma impedisse que ele chegasse até Jesus, aleluia. Ele tinha muitos afazeres, aquele homem. Ele não impediu que o tempo impedisse ele de chegar até Jesus. Quantas pessoas hoje não têm mais tempo para Jesus? Envolve-se com tantos afazeres, com tantas coisas, né? Se envolve com viagem, se envolve com negócios, se envolve com tantas coisas, e não tem mais tempo para Jesus. Aleluia. Hoje eu acordei pelas 7 da manhã, fui até a empresa que eu gerencio, estive lá, trabalhei, né? Supri as necessidades da empresa, estou aqui adorando ao Senhor Jesus. A empresa lá, ela é 24 horas, ela não para um minuto. São 3 turnos de funcionários. Ela está rodando, os funcionários estão lá trabalhando, mas eu coloquei na minha agenda que hoje eu estaria aqui glorificando ao Senhor. Eu estaria aqui buscando a face do Senhor também, juntamente com os irmãos. Aquele homem não deixou que o tempo servisse de obstáculo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não deixou que as barreiras impedissem ele de estar até Jesus, que bloqueassem a sua aproximação à pessoa de Jesus. O que tem te impedido de se aproximar de Jesus nessa manhã? O que tem te impedido? Aleluia! Para se aproximar de Jesus
nessa manhã. Pastor, eu já estou na casa do Pai, eu já estou aqui ouvindo a palavra, eu já orei, eu estou em consagração, aleluia. Eu estou oferecendo um sacrifício de jejum a Deus nessa manhã, aleluia. Jesus está em nosso meio nessa manhã. Se aproxime mais de Jesus através da tua adoração, se aproxime mais de Jesus através do teu pensamento, através da tua atitude de fé. Só bastou a fé da nossa irmã Antônia ser do tamanho de um grão de mostarda, como ela disse aqui no testemunho. E o milagre aconteceu na vida dela. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado. Aleluia. Então, irmãos, a primeira atitude daquele homem que causou admiração em Jesus foi o ato dele se aproximar de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E quais são as maneiras que nós temos de aproximar de Jesus? Quando nós fazemos o nosso devocional na nossa casa, através da palavra de Deus, nós estamos nos aproximando de Jesus. Quando nós buscamos a face do Senhor em oração, nós estamos nos aproximando de Jesus. Esse ato de consagração é algo que vai nos fazer aproximar da pessoa de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Diversas maneiras nós temos de nos aproximar de Jesus. Aleluia! A segunda atitude, irmãos, que eu vejo que causou admiração em Jesus, está no versículo 6. Aleluia. Ele diz assim: Senhor, o meu criado está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. A segunda atitude desse centurião, ele expressa o teu pedido a Jesus, nos mínimos detalhes. Nesse momento você tem a oportunidade de expressar o teu pedido à pessoa de Jesus. Não importa qual seja o teu pedido. Se for na área da saúde, não importa se a medicina ainda não tem cura. Peça: Jesus, eu preciso ser curado. Se for na área financeira, não importa. Peça, porque Jesus, Ele é dono do ouro e da prata. Jesus, Ele gera recursos aonde não tem recursos. Uma certa feita, Ele falou para Pedro: Pedro, vai pescar, Pedro. Pedro lança a vara, Pedro lançou a vara. E Pedro pegou um peixe. E Pedro trouxe aquele peixe para Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, abre a boca do peixe, Pedro. Pedro abriu a boca do peixe. O que tem aí, Pedro? Tem dinheiro, Senhor. Tem uma moeda. Ele falou: vai lá, paga o meu imposto e o seu, Pedro. Aleluia. Não importa, irmãos, expresse o teu pedido nessa manhã para Jesus. Aleluia. Se você tem um filho que não tem jeito, um filho que está se envolvido no meio das drogas, no meio da prostituição, se desviou da casa do pai, coloque ele nessa manhã no altar do Senhor. Se ninguém acredita nele, você não pode deixar de acreditar que o Senhor pode fazer um milagre na vida dele. Pode ser também o seu esposo, pode ser um parente seu, coloque no altar do Senhor nessa manhã. Pastor, mas ele está envolvido com feitiçaria. Não importa, Jesus é poderoso para nessa manhã visitar ele e repreender aqueles espíritos malignos. Xarabacanta lamassurianda lamaha.
Aquele homem expressa o pedido dele a Jesus. E o que me chama a atenção, irmãos, é a dignidade do pedido desse homem. Ele vai até Jesus, ele vence os obstáculos, e ele não faz um pedido para ele, pastor Celso. Ele faz um pedido para um criado. Senhor, o meu criado está sofrendo horrivelmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque aí no seu pedido para que o Senhor salve o seu colega de trabalho, para que o Senhor salve o teu vizinho. Coloque aí nos teus pedidos nessa manhã. Aleluia. Então, irmãos, a segunda atitude que causa admiração em Jesus, que esse homem toma, ele expressa o teu pedido. Em Mateus capítulo 7, verso 8, diz assim: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 João 5,14 diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. E sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então não hesite de pedir nessa manhã. Aleluia. Deposite a tua confiança em Jesus. Aleluia. Porque a sua petição vai ser ouvida. Aleluia. A porta vai ser aberta. Aleluia. Aquilo que você busca, Deus vai te dar nessa manhã. Aleluia. João capítulo 14, verso 14 diz: se pedirmos alguma coisa em seu nome, ele o fará. Aleluia. Peça nessa manhã em nome de Jesus, aleluia, aquilo que você precisa. Porque ele vai operar um milagre. Aleluia. E nós vemos, irmãos, que após o centurião expressar o teu pedido, Jesus, ele diz assim: e disse Jesus, eu irei curá-lo. Irmã Antônia, Jesus sempre está pronto para operar o milagre. Ele não disse que ia daqui uma semana, ele não disse que ia daqui uma hora. Jesus disse assim: eu irei curá-lo, pastor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. Glorifica o Senhor nessa manhã que ele se faz presente. Verso 8, aleluia. O centurião, porém, respondeu: não sou digno de receber sobre o meu teto. Terceira atitude que causa admiração em Jesus. Ele não se acha digno de receber Jesus na sua casa. Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Aleluia. Quais seriam os motivos que levaram esse centurião a dizer isso para Jesus? Não sou digno que entres na minha casa. Talvez ele tenha acreditado que Jesus era muito superior a ele. Aleluia. Aquele homem era um oficial romano. Louvado seja o nome do Senhor. E naquela época, irmãos, existia o culto ao imperador. É possível que esse homem, na entrada da casa dele, tivesse um altar ao imperador, ao qual ele prestava culto ao imperador. E quando Jesus entrasse na sua casa, ia deparar com aquele altar ao imperador. Aleluia. A palavra de Deus não diz, mas diz que ele falou para Jesus: não sou digno de te receber sobre o meu teto. Aleluia.
O que te impede, irmão, de receber Jesus nessa noite, na sua casa? Jesus pode entrar nessa manhã na sua casa? Como seria a recepção de Jesus na sua casa nessa manhã? Você prepararia um café daquele que as irmãs prepararam? Você faria ali um bolo de milho? Você faria um pão sovado? Você faria o que para Jesus? Teria tapioca? Teria cuscuz? O que teria para você oferecer para Jesus? Se ele falasse nessa manhã, eu estarei na tua casa nessa manhã. Como seria a recepção? Você colocaria uma faixa na frente da sua casa? Hoje Jesus estará aqui tomando café comigo. Como seria a recepção? Você colocaria um louvor? Convidaria uma banda? Como seria a recepção? Jesus quer entrar na tua casa nessa manhã. Jesus quer entrar no meu e no seu coração nessa manhã. O que impede Jesus de entrar na nossa vida nessa manhã? Aleluia! Tem mágoa no teu coração? Isso impede Jesus de entrar. Aleluia! Tem orgulho no teu coração? Tem raiva no teu coração? Tem tristeza no teu coração? Tira tudo isso do teu coração nessa manhã. Tem dúvida? Tira isso do teu coração nessa manhã. Porque Jesus, Ele está dizendo, eu vou entrar na tua casa nessa manhã, se você permitir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Não sou digno de receber sobre o meu tempo. Quarta atitude que causa admiração em Jesus está também no versículo 8, na parte B. Dize somente uma palavra e o meu criado será curado. A quarta atitude daquele homem, ele confia no poder da palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas estão confiando em profetas, em pessoas que dizem ter tido uma revelação, uma visão, né? Pessoas muitas das vezes hoje estão procurando isso. Aleluia. Mas estão esquecendo da palavra. Aleluia. Aquele homem não pediu para que Jesus revelasse a tua vida. Não. Aquele homem pediu, Senhor, manda somente uma palavra. E o meu criado será curado. Ele confiou no poder da palavra. Aleluia. O salmista no Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus, quando estava sendo tentado, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Pai. Aleluia. O salmista, no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros, e que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Confie na palavra, tome posse da palavra nessa manhã, aleluia, porque Jesus está ministrando esta palavra sobre a tua vida nessa manhã, aleluia. Aquele homem diz, manda Senhor uma palavra e o meu criado sarará, aleluia. Tome posse dessa palavra nessa manhã, aleluia. E quando você chegar na tua casa, aleluia, o milagre vai ter acontecido, aleluia. Saia daqui com uma atitude de fé nessa manhã, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia. O versículo
de número 9, diz assim, irmãos: pois eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este vai, ele vai, a outro vem, ele vem, e digo ao meu criado faz isso, ele faz. Aleluia. A quinta atitude, irmãos, daquele homem, ele diz que tem autoridade, mas ele reconhece que a autoridade de Jesus é superior à dele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A autoridade de Jesus é maior que a minha autoridade ministerial. Tem muitas pessoas se colocando maior que Jesus, se colocando no lugar de Jesus, tomando a glória, a honra que pertence a Jesus. Tem pessoas que dizem assim: se eu não estiver lá pregando, não vai acontecer nada. Se eu não estiver lá louvando, não vai acontecer nada. Se eu não estiver na frente do grupo, não vai acontecer nada. Eu saí do grupo, o negócio minguou. Eu saí da frente do departamento da escola bíblica, o negócio desandou. Irmão, a honra e a glória é de Jesus. Aleluia. As coisas acontecem porque Jesus está na nossa vida, porque Jesus está na frente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem, irmão, mesmo sem ser judeu, ele reconhece que a autoridade de Jesus é maior que a dele. E ele se submete à autoridade de Jesus. Ele diz: eu sou homem de autoridade, mas eu reconheço que eu estou diante de um que tem mais poder e mais autoridade do que eu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Mateus capítulo 7, irmão, verso 29, diz assim, que Jesus ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Aleluia. Quando Jesus ministrava, ele ministrava com poder e autoridade. Aleluia. Em Mateus 28, 18 diz: chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Jesus tinha autoridade, poder no céu e na terra. Se o que você precisa não existe na terra, Jesus tem o poder e a autoridade no céu. Ele pode ordenar que a minha e a tua bênção venha direto do céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz a palavra de Deus, irmãos, no verso de número 10. Ao ouvir isso, ao ver essas atitudes, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aleluia. Nós vemos aqui a sexta atitude daquele homem: fé. A fé daquele homem causa admiração em Jesus. Aleluia. Jesus procurou em todo Israel, procurou no meio dos discípulos, procurou no meio daqueles que o seguiam, daqueles que viram ele operar milagre. Não achou fé como a fé deste homem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7: porque andemos por fé e não por vista. Ande por fé e não por vista. Você vai começar a contemplar os milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Nunca aceite o não como a última resposta na tua vida, se esse não veio de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O alicerce da fé, o escritor de Hebreus está dizendo aqui, que o alicerce da fé é esperar
naquilo que não se está vendo ainda. Pastor, não estou vendo um milagre. Isso é fé. Confiança. Louvado seja o nome do Senhor. O alicerce da fé é esperar naquilo que você não está vendo. Eu preciso nessa manhã de um milagre da parte de Jesus. Aleluia. E eu não estou vendo de onde vai vir. Mas eu creio que Ele vai fazer o milagre. Aleluia. Pastor, eu preciso vender esse carro hoje. Ninguém me ligou ainda. Tenha fé. O telefone vai tocar. Pastor, eu tenho uma conta para pagar segunda-feira. Eu não sei como vai ser pago. Aleluia. Deus vai prover os recursos. Aleluia. Se você confia no Senhor, se você não for uma pessoa irresponsável, se você fez isso confiando em Deus, Deus vai suprir os recursos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que nos move nessa manhã? O que nos trouxe aqui nessa manhã? A fé de que Deus tinha uma palavra para nós. A fé de que as nossas orações iam ser ouvidas. A fé de que a nossa consagração ia ser recebida por Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos aqui, irmãos, Jesus ficando admirado com a atitude desse homem. E ele diz: eu, porém, vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Os filhos do reino, porém, são lançados fora, nas trevas, onde haverá ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Eu quero encerrar com essa palavra que Jesus disse para aquele homem: vai, e seja feito conforme a tua fé. Nós vamos sair daqui nessa manhã. Sabe o que Jesus está revelando aqui? Que até onde a minha e a sua fé alcançar, Ele está dizendo: seja feito. Alabachurianda lamarras. Vai e seja feito conforme a tua fé.